O sol está nascendo no Pantanal e nós estamos chegando à ilha do Taiamã, no Rio Paraguai, onde a Secretaria Especial do Meio Ambiente, um órgão federal, mantém uma reserva ecológica. Nesta parte do Rio Paraguai, no município de Cáceres, em Mato Grosso, a inundação é permanente. Em toda a reserva, que compreende as ilhas do Taiamã e Sararé, só existem 4 pontos secos. A fauna preservada é muito rica, principalmente de pássaros, como a biguatinga, taiamã, o tuiuiu, que às vezes faz seu ninho em cima do ninho das caturritas, e os biguás. Para os mamíferos, o ambiente não é muito adequado, a não ser para os bugios, que podem viver no alto. De qualquer forma, uma viagem de barco pela reserva, contornando as 2 ilhas, oferece sempre um belo espetáculo. A maior riqueza, entretanto, talvez esteja na flora preservada da reserva e que mal começa a ser estudada. Um caso típico é o do aguapé, cujas possibilidades vão sendo desvendadas, seja por sua capacidade de despoluir as águas, absorvendo elementos poluidores, seja produzindo energia, e até mesmo sal, como os índios já ensinaram. Esta é exatamente a Baía dos Aguapés, na ilha do Sararé, onde o professor Najib Saad está fazendo uma pesquisa sobre a flora da reserva ecológica. Aqui na margem da ilha de Taiamã, nós encontramos inúmeras plantas medicinais. A mais comum e popularmente conhecida como erva de bicho. Escondido atrás dessas plantas, nós temos a famosa planta como cipó de arraia. Esta planta é popularmente indicada contra a ferroada de arraia. E a erva de bicho? A erva de bicho, normalmente, ela é utilizada como temífugo e tem aplicações principalmente nas amintoses. O chapéu de couro também é uma planta bastante difundida na medicina popular. Ela tem várias espécies distribuídas aqui no Pantanal e todas elas são, de um modo geral, aplicadas como diurética no combate de pedras renais, anti-inflamatórias e outras tantas propriedades. Esta árvore, ela tem a casca bastante útil contra várias enfermidades, daí o nome dela de para-tudo. E ela é principalmente usada pelos princípios amargos que ela encerra. É usada também como analgésica e como diurética também. E, inclusive, esta espécie tem uma aplicação bastante grande aqui no Pantanal. Em todo o Pantanal, a flora é muito rica. E com a chegada da primavera, os ipês amarelos, que os pantaneiros chamam de para-tudo, e os ipês roxos, ou piúvas, florescem criando uma paisagem inesquecível, ao lado de outras árvores em todo o seu esplendor. É difícil encontrar aqui alguma espécie para a qual o povo simples não conheça alguma aplicação medicinal. Isso aqui é erva de lagarto, folha de carne ou espanta-barata. Isso aqui é muito usado, principalmente lá no norte de Goiás, no norte todo, para tomar chá de manhã, na hora de deitar, como tranquilizante. É o tranquilizante mais importante que eu conheço da natureza. E espanta-barata mesmo? Botando nos quartos, nos cômodos da casa, o feixe dessa folha, as baratas vão tudo embora. Mas uma parte dessa flora já está ameaçada pelas queimadas que se fazem no Pantanal para formar pastos ou para provocar a rebrota do capim, na seca. A posição do INAMB como órgão de preservação ambientalista é de que deveria imediatamente, se é que isso é possível, ser decretado o Pantanal como uma reserva ecológica permanente. Mas precisa que se faça desmatamento no Pantanal. Nós perdemos gado porque nós temos áreas altas, mas não podemos desmatar agora, então vem o IBDF proíbe. Você vê um absurdo, quer dizer, os caras desconhecem totalmente a área onde eles legislam, né? Se você, agora é hora do pantaneiro pegar as áreas altas e plantar, ou fazer o pasto artificial, para usar na ocasião das enchentes, então colocar lá o seu gado nessa área. E se desmatar de uma maneira racional, por exemplo, deixando as reservas, as tais 20% exigidos pelo INAMB, deixando essas reservas nas orlas das baías ou vazantes ou salinas,
que é justamente onde nós temos as melhores matas, as melhores madeiras nossas estão nesses lugares. Então, se nós localizarmos estas reservas nessas áreas, nesses lugares, nós estaremos preservando, veja só, preservando a flora e a fauna. E também de maneira econômica ao próprio homem. Porque é muito arriscado fazer um programa hoje de formação de pastagem do Pantanal, usando essas cordilheiras, colocando alguma espécie forrageira, braquiárias principalmente, e que se não for feita uma análise mais global do impacto que isso vai causar, dos efeitos que vai causar. Na verdade, já existe outra ameaça maior. Uma parte dos pantaneiros mais novos, assim como empresários do sul do país, que compraram terras no Pantanal, acham que ele deve ser transformado num grande produtor de alimentos. Em alguns pontos do Pantanal, a exploração intensiva da terra já começa a ser tentada, principalmente por agricultores vindos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. Aqui neste trecho da Transpantaneira, agricultores gaúchos estão plantando milho e arroz. Perderam a primeira safra de arroz, mas já colheram a segunda e partem para a terceira safra. O senhor é a favor também de agricultura intensiva no Pantanal? É possível, fácil e seria de um valor extraordinário para toda a comunidade Mato Grosso. Se for plantar um arroz no Pantanal, numa área grande, você não tem jeito de colher. O senhor só pode plantar no Pantanal uma lavoura que o senhor colhe manual. O senhor não consegue recolher uma colhedeira no Pantanal para colher uma grande escala. Além do que os bichos comem tudo, né? Exato. Não, o senhor não consegue mesmo na época, se o senhor plantar um arroz, na época de colher é a hora que o Pantanal está mole. Uma colhedeira não entra. O senhor não tem jeito de transportar. Talvez a solução para aumentar o rendimento da pecuária não esteja no desmatamento, na criação de pastos artificiais. Ela pode estar em outros métodos, como os que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, está desenvolvendo na fazenda em Umirim, no Pantanal Sul. Esse gado aí é crioulo já de um experimento nosso, que nós estamos testando idades de desmama mais precoce. Então, desse lote de novilhas, agora vacas, né? Nós temos aí 3 idades de desmama, 4, 6 e 8 meses. E nós observamos que não houve influência da idade de desmama na eficiência reprodutiva desse gado. Então, a idade da primeira cria e o peso ao primeiro parto, não houve diferença. Então, quer dizer que nós podemos desmamar o bezerro mais cedo, sem que haja uma perda no desenvolvimento futuro desse animal. Quer dizer, qual seria a vantagem para o fazendeiro, então? Bom, ele teria uma vaca em melhores condições para ter um novo bezerro, porque nós estamos desmamando mais cedo. E aqui ocorre o seguinte, só ocorre a fecundação logo após a desmama, em torno de 2 meses após a desmama do bezerro. Então nós temos uma vaca em melhores condições para obter uma nova cria e parir logo em seguida. Então nós temos uma redução do intervalo entre partos. O que não pode acontecer é a destruição da flora do Pantanal, ou de uma parte dessa flora, antes que sequer se conheça o seu potencial na medicina, na construção e em várias outras áreas. A fauna riquíssima do Pantanal enfrenta ameaças muito graves, que já levaram algumas espécies à extinção. Como a onça pintada, hoje raríssima, o cervo, a anta, a ariranha, só encontrável em umas poucas áreas preservadas, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o gavião-rei. Os caçadores são implacáveis. A pele de um lobo-guará vale uns $3.000, quase 50 mil cruzados. A pele da ariranha, uns 100 mil cruzados. A arara azul, viva, vale 70 mil cruzados para os caçadores. E se há quem ajude a preservar a fauna, até alimentando-a, como estes cardeais do rio Cuiabá, há também quem não respeite nem mesmo os filhotes ainda nos ninhos. A maior vítima dos caçadores continua a ser o jacaré pantaneiro. Sua pele, levada clandestinamente para a Bolívia e o Paraguai,
vale entre 1.000 e 5.000 cruzados, depois de curtida e preparada. Por isso, o jacaré é caçado sem piedade pelos coureiros, que contam com a ajuda disfarçada de muitos fazendeiros, gerentes de fazendas e peões. Quando o jacaré desaparece de uma área, instala-se imediatamente um desequilíbrio. Proliferam as piranhas e alguns tipos de caramujos que ele come. Ninguém sabe quantos jacarés são mortos a cada ano no Pantanal. Fala-se em 1 milhão, em 2 milhões. A Polícia Federal, encarregada da repressão aos coureiros, sequer dá informações em Cuiabá. E a matança segue livre. O governo declarou uma verdadeira guerra ao coureiro. Nós metemos o dedo na ferida. E estamos dispostos a agir implacavelmente contra esses coureiros, né, que desafiam a autoridade do governo. Vai o couro de jacaré e volta a droga, sai o carro roubado, volta a bala, volta a armas, essas coisas. Hein? E esse pessoal vem de onde, senhor? Ah, essa turma aí, eu acho que os pessoal são daqui mesmo, da região nossa mesmo aqui, né? Eles matam e mandam a pele para onde? A Bolívia. Para fiscalização dentro do Pantanal, o IBDF dispõe de que recursos? Dispõe de algum recurso em termos de equipamento, né? Recursos financeiros esse ano teve, e o número de pessoal é pequeno. Nós temos completado esse pessoal com uma operação conjunta com a Polícia Federal. Eu recebi a semana passada alguns relatórios de excursões feitas pelas duas polícias, do IBDF e a Federal. O resultado foi bastante bom e é um resultado que no final do ano, como um somatório de vários esforços, nós vamos divulgar para toda a imprensa. Que resultados foram? Porque eu tentei obter essas informações com a Polícia Federal em Mato Grosso e não consegui. Dificilmente eles liberariam informações nesse sentido, nós também não liberamos por enquanto. E a Polícia Federal trabalha aqui nessa área também, não? É muito difícil, não vem. Não O vem? pessoal aqui é só nosso mesmo aqui. Mas o IBDF não tem só 6 ou 7 guardas, por exemplo, no Pantanal Norte? Não, no Pantanal Norte tem mais do que isso. São 12 atualmente. E participam de operações no Pantanal um conjunto de agentes de defesa florestal que não trabalham só no Pantanal também. É um número superior a 30 no Mato Grosso. Mas vocês são muito poucos para fiscalizar. É pouco, aqui nós tudo, somos né? 6. Alguma coisa de estranho lá no ar aí, não é mesmo? Mas se há quem dizime jacarés, há também quem lute para preservá-los. E até para fazer deles uma fonte de renda, além da preservação. Alguns técnicos julgam que a forma mais eficaz de preservar o jacaré seria atribuir a propriedade desse animal aos fazendeiros, que poderiam abater apenas uma pequena porcentagem a cada ano, 10%, por exemplo. Aqui na Fazenda São Vicente, no Pantanal Sul, seu proprietário, Roberto Stoll Nogueira, implantou um criadouro de jacarés, onde já vivem 1.400 animais. Como é que vocês fazem? Vocês pegam os ovos? Pega os ovos no campo e traz aí na chocadeira ali. E aí choca lá? Choca lá. Aí, depois que ele sair, aí eu trago aqui dentro do viveiro deles. Aí fica, como é que cria aqui? O que eles comem? Aqui eu dou carne moída para eles, né? E umas piranhas que a gente pega para moer para dar para eles aí. E vai soltar eles de novo quando eles tiverem que idade? De 3 anos, mais ou menos. Agora, os mais velhos aqui estão com quanto tempo? O mais velho desse dali está com... por exemplo, esse aqui está com 2 anos. De 7 a 5% no máximo dos jacarés tem, dos ovos, da postura da jacaré, 5% desses jacarés chegam à idade semiadulta. E nós estamos em cativeiro hoje fazendo 98%, 95% de eclosão e chegamos a mais de 90% até a fase semiadulta. Na natureza, o que acontece? Na natureza ele é predado. Ele é predado como ovo, é predado como animal pequeno. O ovo é predado pelo fogo, predado por cobras, por outros animais. E como ele pequeno, existe um pouco de canibalismo, existe também predação por outros animais. E ele tem esse índice, digamos, de aproveitamento do ovo até a idade semiadulta muito baixo.
E nesse sentido que a criação sustentada permite que a gente consiga dobrar ou triplicar a capacidade produtiva da região e ter um desfrute dessa parte que era predada. As capivaras, aqui retratadas pelo pintor Ciron Franco, embora ainda sejam uma presença das mais fortes no Pantanal, também começam a ser caçadas implacavelmente, tanto pelos que querem aproveitar sua carne, como por aqueles que querem abrir lavouras no Pantanal e temem os ataques das capivaras. Alguns fazendeiros também as eliminam, por acreditarem que elas transmitem para os cavalos o chamado mal de cadeira. Mas, tal como os jacarés, as capivaras também têm os seus defensores. A engenheira florestal Zilka Maria Campos é um deles. Zilka passa de 12 a 14 horas por dia neste posto de observação, na fazenda Inhumirim, da Embrapa, observando capivaras. Ela já as conhece uma a uma, pelo nome. E como é o amor das capivaras? O amor das capivaras é feito na água, né? A cópula, geralmente nas horas mais quentes, que os animais estão na água, então tem a cópula aí. O animal persegue, há uma perseguição o macho, a fêmea, né? E aí tenta a monta, várias montas, né? Com a cópula, finalmente. E é uma cópula prolongada, é rápida? Geralmente é rápida, mas são sucessivas, né? Raio a repetição, mas são rápidas. Agora, Zilka, vocês já têm alguma conclusão sobre se é possível o manejo da capivara, a criação da capivara pelo fazendeiro? Eu acredito que é muito cedo. 3 anos vendo as capivaras, acompanhando, olhando, isso já é uma paixão. Isso é uma paixão. Os caminhos da sobrevivência. Pantanal. Apoio Cultural Companhia Vale do Rio Doce. Empresa do Ministério de Minas e Energia. Jacarandá, Pau-Brasil, Jacupemba e Tururi, Quati, Furão e Mão Pelada, Mutum, Jatobá, Saíra e Guaribu, Caititu, Macuco, Onça Pintada. Podem viver tranquilos. Aqui o homem está protegendo vocês. Companhia Vale do Rio Doce, trabalhando para o Brasil. Eu aceito. Vigiar o Ivan? Descobrir se ele tem outra namorada? É, aceito. Bom, ele topou o negócio ou não topou? Topou. Beleza. Joia. Só até amanhã. Até amanhã? Mania de Querer. De segunda a sábado, sempre às 9h30. Oferecimento Campeiro. Compra inteligente. Resultado eficiente. Quinzena de tapetes Pernambucanas. O melhor lance da praça em 8 pagamentos. Em 15 de novembro, compareça às urnas. Ao votar para governador, assinale com X apenas o quadradinho numerado do seu candidato. Ao votar para senador, assinale com X os quadradinhos numerados de 2 candidatos de sua preferência. Para votar em deputado federal e deputado estadual, escreva o nome ou o número de seus candidatos. Dê preferência ao número. É mais fácil, é mais rápido. Para votar só na legenda, assinale com X o quadradinho numerado do partido de sua escolha. Vote. Vote corretamente. Leia em manchete. Sensacional. Depois da prisão por porte de drogas, Paulo Ricardo fala com exclusividade à manchete. Aprontaram uma armadilha para me prejudicar. Medicina. Como superar os problemas da gravidez de alto risco. Gente que é manchete. Tina Turner, Florinda Bolkan, Gracindo Júnior, Alan Prost. Em cores, Bruna Lombardi. A Hora da Estrela. Em manchete, já nas bancais. Em verdade vos digo, quando tudo parecer trevas, surgirá na terra o salvador da economia popular. E o milagre aconteceu. É Gearonson que defende você vendendo esta maravilhosa linha Philco Itachi, TV a cores e preto e branco, rádio relógio pelo menor preço do Brasil. Assim estava escrito. E assim se cumprirá. Gearonson, o inimigo número 1 dos preços altos. A minha empresa vai responder ao censo econômico, é claro. E a gente ganha com isso?
Ganha sim. As informações do Censo Econômico orientam tudo que o Brasil planeja, ou seja, todos os programas que beneficiam as empresas e a sociedade. Além disso, os dados ficam à disposição das empresas que querem fazer planejamentos. E sabia que as respostas individuais têm sigilo garantido por lei? Foi o que eu disse. Todos ganham o Censo Econômico do IBGE. Os caçadores não são o único perigo para as capivaras. Também nas duas rodovias que cortam o Pantanal, elas encontram a morte. Os filhotes costumam ser as vítimas mais frequentes. Aqui, na rodovia Transpantaneira, no Pantanal Norte, as mortes de animais atropelados pelos veículos dos turistas são um fato de todo dia. Seu Juquinha, esse que animal é? Isso aí é um lobinho. Como é que chamam ele aqui? Nós chamamos de lobinho mesmo. Lobinho mesmo. É esse mesmo. O senhor que dirige sempre por aqui, o senhor encontra muito bicho morto na estrada, atropelado? É sempre aparece assim, ó, sempre essa na estrada. Como poderia a sucuri entender que o lugar onde vive se transformou em armadilha? Mas é assim. A cada dia é maior o número de turistas em busca do Pantanal. Também no seu rastro ficam a morte e a poluição. Com todos os problemas, as rodovias encontram muitos defensores que querem até multiplicá-las, por acreditarem que os aspectos econômicos devem prevalecer sobre os ecológicos. Mas a ecologia também tem os seus defensores, principalmente nas fazendas mais antigas, dos pantaneiros mais tradicionais. Uma estrada construída hoje no Pantanal, com o tipo de fiscalização que há, com o tipo de problema que a gente enfrenta, que é de caça de jacaré, a caça de carne, de porco, veado, capivara, por pessoas que vêm aqui sem a menor preocupação, sem menor policiamento e voltam para vender isso na cidade. O quanto mais essas pessoas puderem chegar, quanto mais profundamente elas conseguirem entrar no Pantanal, pior vai ser para todos nós. Tanto para nós que moramos aqui, por problema de segurança, inclusive, quanto para a fauna. E apesar dos pesares, que a ecologia é uma desgraça, mas o progresso é assim mesmo. Eu acho que precisa ter. E se construir rodovias asfaltadas cortando o Pantanal? Bom, aí eu acho que será o fim do Pantanal, né? Sou totalmente contrário. Eu acho que a rodovia é quase um assassino ao Pantanal, se ela transpor o Pantanal de ponta de lado a lado. Mas eu acredito que um desenvolvimento para a região tem que chegar, mas só que com os projetos bem feitos, principalmente um projeto de impacto ecológico antes de fazer a estrada, antes de qualquer tipo de construção. Chamamos todas as entidades que estão ligadas ao meio ambiente para opinarem e já estamos com um projeto em mãos que já foi avalizado por Sua Excelência o governador Ramstedt, que é a implantação das estradas parques dentro do Pantanal. Nós temos que ver também o lado de navegabilidade dos rios, por exemplo, com o assoreamento do Taquari, era a principal via de acesso que tinha ao Pantanal de Inhacolândia e Paiaguás. E hoje esse rio praticamente não tem condições de navegabilidade nenhuma. Outra grave ameaça ao Pantanal é a pesca predatória na bacia do Rio Paraguai. As estatísticas são precárias, mesmo porque quase não há fiscalização. Mas fala-se que saem hoje do Pantanal, só para fins comerciais, entre 4.000 e 6.000 toneladas de peixes por ano. Ou seja, entre 10 e 17 toneladas por dia. O que é mais grave ainda, a pesca em muitos lugares é feita com redes e tarrafas de malhas finas, que capturam também os peixes que não chegaram à idade adulta e as fêmeas que não desovaram. Há muitas pessoas que dizem que a SUDEP não fiscaliza tudo o que deveria fiscalizar em matéria de pesca no Pantanal. O que o senhor pensa disso? Ela não fiscaliza e nem pode fiscalizar. A realidade ainda li ontem um relatório da Subcomissão de Pesca do Congresso,
Nós temos 7 fiscais no estado de Mato Grosso. Agora, essa pesca predatória, quem é responsável? É o pescador, o turista ou são os frigoríficos? São os frigoríficos e são os exportadores. A pesca não é a única inimiga da fauna dos rios. Há muitos outros inimigos. Os agrotóxicos utilizados nas lavouras fora do Pantanal e levados pelas chuvas para os rios, periodicamente provocam mortandades que nem sempre aparecem nos jornais. Outros inimigos mortais são as usinas de álcool, que várias vezes por ano despejam vinhoto nos rios e dizimam os peixes. O Conselho Nacional do Meio Ambiente proibiu a instalação de novas usinas, mas as que já estavam autorizadas continuam em funcionamento. Com qualquer atividade que se faça dentro do Pantanal, o risco ocorre. Agora, o que nós devemos fazer é minimizar o risco. E as medidas que foram tomadas com as usinas de álcool foram praticamente eliminada a possibilidade de risco. A questão do usina de álcool não é o vinhoto, apenas o vinhoto. O vinhoto é uma parte do problema. Existe o desmatamento, o plantio da monocultura da cana em vastíssimas áreas, o uso de agrotóxicos, principalmente herbicidas, que são usados muito na cana-de-açúcar, herbicidas do gênero de uron, triazinas e outros que também são altamente tóxicos. No caso do Rio Miranda, no último desastre ocorrido, eu era o promotor de justiça naquela comarca. E ajuizei, na época, 2 ações cautelares visando, com isso, apurar a responsabilidade de quem quer que seja. As ações foram direcionadas contra 2 grandes fazendas que estão localizadas às margens do Rio Miranda. A Fazenda Bodoquena e a Fazenda São Francisco. E neste caso mais recente do Rio Cachoeirão, fala-se em vinhoto. Tem procedência? Tem procedência porque esse eu pesquisei juntamente com os biólogos que estiveram no local. Mas os peixes não têm só inimigos, têm defensores também. Aqui no Rio Cuiabá, outro pesquisador, José Augusto Ferraz de Lima, da SUDEP, faz a marcação de curimbatás para estudar os hábitos desse peixe. Estamos com uma deficiência de agulha. Tranquilamente, vai embora. Nós vamos com a marca. Já há um outro inimigo rondando o Pantanal, é a poluição do ar. Em Corumbá, por exemplo, ela já é grave e nasce principalmente das chaminés de uma grande indústria de cimento e de uma indústria metalúrgica. O que é mais grave é que essa poluição se concentra na cidade que se chama a si mesma de capital do Pantanal e que pretende ser o principal polo de turismo do Pantanal. O problema poderá tornar-se muito mais grave ainda se forem levadas adiante ideias registradas nos projetos da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso do Sul, a criação de um polo siderúrgico em Corumbá e de um distrito agroindustrial em Ladário. Os caminhos da sobrevivência. Pantanal. Apoio Cultural Companhia Vale do Rio Doce. Empresa do Ministério de Minas e Energia. Que emoção que dá, hein? Tranquilidade, essa sensação de segurança. Porque aqui não tem motor para enguiçar, não tem mecanismo, não tem nada. Isso aqui parece que foi a natureza que fez, né? Se eu tivesse voando uma pena.
extraordinária beleza do Pantanal, que os balões, com seu voo sereno e silencioso, revelam, está mesmo cercada de ameaças. E uma das mais graves está nos garimpos, que usam o mercúrio para separar o ouro da terra. O mercúrio contamina a água das baías e dos rios, e se acumula nos peixes e no organismo das pessoas. A partir de certos níveis, ele pode provocar a cegueira e a morte. O problema do mercúrio nos garimpos já está dentro do próprio Pantanal. Aqui no município de Poconé, existem dezenas de garimpos e milhares de garimpeiros. Este garimpo, por exemplo, fica bem na saída de Poconé, dos dois lados da rodovia Transpantaneira, e utilizando o mercúrio. Onde hoje está esse garimpo, havia até pouco tempo atrás uma baía de águas límpidas, onde as moças de Poconé se banhavam, a Baía do Pardo. Hoje, ela é só lama. Nós temos uma cascalheira a 1.600 metros daqui. Então, é extraído material com a pá carregadeira. Depois o caminhão traz, joga dentro da caixa. Aí é lavado, passa dentro do moinho. Aí o processo está sendo moído, o cascalho. Daí passa na centrífuga que ela resume o ouro. Todos esses caminhões, que é mais ou menos uma base de 20 a 30 caminhões dia por moinho, ela resume nela só. Então aí dá uma bacia mais ou menos de resumo. O cascalho separado pelas centrífugas passa por esta máquina, onde se coloca mercúrio nas esteiras. O ouro adere ao mercúrio, mas uma grande parte deste se perde e vai para a água. Esse trabalho que você está fazendo não é perigoso, não, por causa do mercúrio? Altamente perigoso. Só que a gente não encontra uma técnica melhor, certo? Nós fizemos algumas análises em água, em sedimentos no Pantanal e em garimpeiros que trabalham com o mercúrio. E já foram constatados bem acima do que a legislação permite. Em alguns casos, até 15 vezes acima do normal dentro do ambiente e dentro do ser humano também. O que parece claro é que o Pantanal está cercado de ameaças e que precisa com urgência de uma política de preservação que reúna todos os poderes e recursos hoje pulverizados em dezenas de órgãos federais, estaduais e municipais, pois nenhum destes tem poder nem recurso suficiente para enfrentar a questão. Eu acho que o que ajudou muito foi isso, é que a caça aqui é um troço banal, matar para quê? Você atira num bicho para largar aí e desperdiça munição. E quando acaba, a população também é muito rarefeita, aqui não tem lavoura, bicho não traga a roça porque não tem roça. Então, a coisa ficou aí por isso. Quantas distâncias e mais distâncias que nós temos andado sem ter um morador. Agora, isso certamente contribuiu para preservar, né? O pequeno número de pessoas que moram no Pantanal. Eu acho que esse foi o fundamental da preservação. É porque não tem ninguém aí. O homem que foi para dentro do Pantanal, ele foi praticamente acompanhando o avanço que o boi fazia espontaneamente pela planície. E passou a segui-lo sem interferir nas benesses da própria natureza. O Pantanal, a natureza conserva ele sozinho, viu? Essas enchentes grandes, isso é benefício para o Pantanal. Qualquer desequilíbrio que acontece nesta parte superior, ela vai formar sérias influências para toda a bacia do Prata. Isto aqui é a zona mais marginalizada do mundo. Dada a sua importância, devia ser tratado com muito mais carinho, com muito mais atenção por parte dos nossos governantes. O Pantanal seria todo zoneado. As áreas que ficariam preservadas, as áreas para o aproveitamento, e as áreas que são inundáveis, que não têm aproveitamento nenhum, mas que seria mantida a fauna e a flora naturalmente. E esse aproveitamento, naturalmente, viria dentro de um trabalho orientado pelo poder público para evitar que se deteriorasse. Uma tranquilidade o governo do estado de Mato Grosso do Sul tem. Uma legislação que não permite a industrialização do nosso Pantanal. Eu vejo algumas atividades compatíveis com a utilização do Pantanal.
Existe uma flora e uma fauna nativa que podem ser, em alguns pontos, utilizadas. Existe uma quantidade de outras áreas que devem ser absolutamente guardadas, que são, por exemplo, os criadores, os peixes, os animais. Eu fico exatamente com a visão que nós julgamos, pelo menos modéstia à parte lógica, a intermediária. O Pantanal deve ser trabalhado como tem sido trabalhado até hoje, uma presença humana rarefeita, de homens que não querem alterar o meio profundamente, e sim conviver com eles, e, ao mesmo tempo, fazermos um cerco de proteção contra a pressão que está vindo de fora, de ordem econômica e populacional. Será possível alguma atuação da Secretaria do Meio Ambiente para impedir que prossiga, por exemplo, o desmatamento nas bordas do Pantanal e que tem reflexos muito graves dentro do Pantanal? A nossa grande preocupação já tem se refletido nos contatos que nós temos tido, sobretudo através da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, no sentido de tornar viável uma preocupação dos ministros Denis Schwartz e João Sayad de ter uma guarda nacional para os recursos naturais, uma guarda das florestas, dos parques, uma guarda das próprias águas, né, que seja bem montada e eficiente. Isso já é um projeto? Já é um projeto, já tem os primeiros recursos alocados ao Mato Grosso do Sul este ano. Nós pretendemos no próximo ano alocar para o Mato Grosso propriamente, e também nas outras regiões brasileiras, inclusive a região costeira. Então nós precisamos realmente de um trabalho, de uma conscientização da comunidade, do Pantanal também, mas da comunidade que habita a região periférica do Pantanal. Eu queria ter o poder de fazer com que esse desenvolvimento do pensamento humano se acelerasse mais. Que chegasse um tempo em que todas as pessoas chegassem à conclusão que a natureza não pode ser violentada de forma alguma, que o homem é o centro da ecologia, é o animal que mais tem responsabilidade ecológica, e ele tem a sua inteligência para isso, para defender os seus irmãos da criação. Talvez nós, habitantes das cidades e das grandes cidades, já não nos lembremos mais, ou nunca soubemos, o que é a possibilidade de uma vida em harmonia com a natureza. Este homem conhece essa possibilidade. Seu nome é Arne Suxdorf. Ele mora em Cuiabá, Mato Grosso. Arne é sueco e veio para o Brasil em 1962, trazido pelo Itamaraty e pela Unesco, para dar um curso de cinema pelo qual passou boa parte dos diretores, câmeras e atores que fariam o chamado Cinema Novo brasileiro. Eduardo Escorel, Arnaldo Jabor, Antônio Carlos Fontoura, Domingos de Oliveira, Dib Lutfi, Nelson Xavier, Vladimir Herzog. Em 1964, Arne foi ao Pantanal e nunca mais saiu. Casou-se com uma descendente de índios, Maria, e nos mostra, nestas imagens tiradas de seus documentários, o que é a convivência com a natureza no Pantanal. Arne e Maria viveram no Pantanal como em um paraíso, em companhia de uma ariranha, uma pequena anta e alguns coatis, criados em absoluta liberdade. Arne dedicava todo o seu tempo à fotografia e à filmagem destes documentários. Maria, grávida do primeiro filho, dedicava-se mais ao acampamento. Logo, vieram juntar-se a eles mais um filhote de porco do mato e uma jaguatirica recém-nascida e que perdera a mãe. A jaguatirica foi adotada pela cachorra da família. Que vida poderia ser melhor? Quando nasce o primeiro filho, a felicidade é ainda mais completa. É uma grande família. E como em toda família, surgem ciúmes. A ariranha está claramente ciumenta do recém-nascido. Arne, que na Suécia já era um documentarista respeitado, aproveita a vida no Pantanal para fazer filmes inesquecíveis, dos quais foram tiradas estas cenas dos jacarés que disputam ferozmente um pedaço de carne. E as imagens de Maria na rede, com o filho e o coati que dorme, são o retrato perfeito dessa possibilidade de convivência pacífica com a natureza, da qual o Pantanal é uma prova viva, que não pode desaparecer.
Seja o que for que se passa com o Pantanal, não poderá deixar de lado a experiência do homem pantaneiro, principalmente a experiência do homem mais simples do Pantanal. Ele é que vem lidando com a terra e o gado, a fauna e a flora há mais de 200 anos, sem destruir o Pantanal. Na sua ingenuidade e na sua simplicidade, tão patentes aqui em sua música e sua dança mais autênticas, esse homem simples foi capaz de dar a todos nós uma extraordinária lição de convivência pacífica com a natureza. Não vamos esquecê-lo. ZYB 863, Rede Manchete, São Paulo, terceiro ano de sucesso. A Marquesa de Santos com Maitê Proença e Gracindo Júnior. Estreia amanhã, 2h15 da tarde. Próximas atrações, Aventura e Debate em Manchete. Eleitor, procure a Justiça Eleitoral até o dia 5 e retire o seu título. Jacarandá, pau-brasil, Jacupemba e Tururi, Coati, Furão e Mão Pelada, Mutum, Jatobá, Saíra e Guaribu, Caetité.